Pessoal, bom dia! É um prazer novamente estar com vocês, tá certo? Vamos lá, né, para correções, espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma semana de muito aprendizado. Vamos mais tirar algumas dúvidas, né, conhecer novos aspectos sobre a região Nordeste. Iniciamos há 2 aulas atrás aí falando da região Nordeste, demos continuidade na aula passada e hoje continuando, mas hoje vendo um pouquinho mais de aspectos físicos, indústria, agropecuária, tá bom? Mas antes vamos para a correção do PDF da atividade passada. Vamos lá, pessoal. Um dos fatores que mais contribuíram para o agravamento da situação das pessoas atingidas pelos períodos da seca no Brasil foi o uso privado, por parte de políticos locais, de verbas do governo federal destinadas à construção de poços e açudes públicos. Esse fenômeno ficou conhecido como indústria da água, transposição do Rio São Francisco, água para todos, política do açude ou indústria da seca. Nós vimos na aula passada, pessoal. Os políticos têm se aproveitado dos recursos federais e têm desviado, né? Não tem levado essas verbas para quem de fato precisa. Então é complicado. Então isso aqui é o que? Indústria da seca, se aproveita da seca para desviarem dinheiro, recurso público. Então muito triste essa situação. Segundo, pessoal, em virtude dos contrastes naturais e socioeconômicos encontrados na região Nordeste, normalmente ela é dividida em 4 sub-regiões. Meio Norte, Caatinga, Caatinga não é. Caatinga é um bioma. Então, onde tiver Caatinga aqui você pode excluir. Já sabe que não é. Aqui também, ó. Só sobrou a letra E. Essa é a correta. Meio Norte, Sertão, Agreste, Zona da Mata. Então vejam só que você sabendo já que não é, você já mata aí as questões e já encontra o que é correto. Vamos para o próximo, pessoal. Terceiro, assinala a alternativa correta sobre o Agreste e Meio Norte, sub-regiões do Nordeste brasileiro. Letra A, pessoal. O Agreste corresponde a uma faixa de terras que se localiza entre o sertão semiárido e o Meio Norte. Não, ele não fica entre o sertão e o Meio Norte, ele fica entre o sertão e a Zona da Mata. Olha a pegadinha aí, isso é falso. Vamos para a letra B, pessoal. O Agreste é a zona de maior densidade demográfica. Está errado. A zona de maior densidade demográfica não é o Agreste, é a Zona da Mata. Está falso também. Letra C. No Meio Norte, as chuvas são irregulares. Chuvas irregulares e escassas no Meio Norte? Negativo. Chuvas irregulares e escassas são no sertão. Então pode ser. Ó, sobrou letra D, mas vamos conferir, né? Vou marcar, mas vamos conferir. O extrativismo vegetal ligado ao babaçu e à carnaúba constitui uma importante atividade econômica. Eu falei, o artesanato, tá certo. Então aí a gente já matou a charada e já respondeu. Vamos para o quarto. Sobre a população nordestina, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. A região Nordeste é etnicamente homogênea, assinalando uma identidade única entre seus habitantes. Isso é falso. Não é homogênea. Existem várias culturas diferentes dentro do próprio Nordeste. Então isso aí é falso. A sub-região da Zona da Mata é aquela que apresenta o menor número de habitantes. É o falso também. Ela apresenta o maior número, não o menor. Em razão do elevado grau de industrialização, a maior parte da população brasileira encontra-se no Nordeste. Será que a maior parte da população brasileira está no Nordeste? Isso é falso. Falso. É no Sudeste. Apesar de apresentar um elevado índice populacional, isso é verdade, tem um elevado índice, algumas regiões do Nordeste apresentam vazios demográficos. Verdadeiro. Existem áreas do Nordeste, mas no interior, que tem vazios demográficos. Quinto, o Rio São Francisco está presente em 5 estados brasileiros. Quais são essas unidades federativas por onde passam as águas do Velho Chico, né? Aí Pernambuco, passa por Bahia, passa também por Minas Gerais, onde ele nasce, Ceará, tá certo? Então essas são as unidades dos estados brasileiros
onde passa o Velho Chico. Pessoal, vamos lá agora para os aspectos físicos da região Nordeste. Aí são o quê? Composto por 9 estados, né? Tem uma área aí de 1.558.196 km². Tem uma população aí que já é bem maior, né? Esse dado aqui é de 2009, tá com uma população bem maior do que isso. A área é essa aqui, né? Representa 18% do território nacional, é uma área bastante grande. Apresenta diferentes paisagens, temperaturas elevadas, baixo índice de chuva e grande potencial de evaporação. Alguns aspectos físicos aí da região. Temos também, pessoal, os tipos de clima e vegetação. Nós temos o quê? No clima semiárido, a caatinga. No clima litoral úmido, os mangues e a Mata Atlântica. No clima tropical, o cerrado. No clima equatorial úmido, a Mata dos Cocais. Aqui são alguns exemplos de vegetação e clima que a gente já viu na aula passada, mas aqui é só um breve resumo, tá bom? Tá aí os tipos de vegetação, cactáceas, né, florestas, manguezais, tá aí na imagem. Chuva orográfica, pessoal, o que é isso? A gente vai entender um pouquinho. Aquela chuva, né, de acordo com o relevo, ela é uma chuva que ocorre devido à interferência do relevo, a chuva orográfica. Aqui está um exemplo do Planalto da Borborema, tá bom? Tá aqui embaixo, por exemplo, a montanha, vem a massa de ar, ela é impedida de passar, né, e condensa-se justamente, né, próximo dessa montanha, e quando ela passa com bem menor quantidade de água. Por isso que no sertão chove bem menos, tá bom? Devido a essas chuvas orográficas. Ocorre muito devido ao Planalto da Borborema. Vem essas massas de ar carregadas de água, vindas do oceano, chegam nesse planalto, condensa-se e quando passa para o sertão, passa já com bem menor quantidade, né, de água. Tá aqui, pessoal, algumas imagens nordestinas, do relevo nordestino. Aqui uma imagem da seca, né? Região que traz mais seca. É bem complicado isso aí, muito triste. As pessoas que vivem sem água. Hidrografia, pessoal. Como é a hidrografia? A gente já falou também, nós temos muitos rios temporários, aqueles que secam durante a estiagem. Temos o Rio São Francisco, que é o único rio perene, atravessa o sertão nordestino. Temos também ele também é um rio de Planalto, né? Velho Chico, serve para irrigação, para transporte, para pesca e produção de energia elétrica. Quem é o Velho Chico? É o Rio São Francisco. O relevo, né? Vamos ver um pouquinho sobre o relevo. Tá aqui o relevo do Nordeste, planície costeira nós temos, áreas mais rebaixadas, alguns planaltos como o da Borborema, a Chapada Diamantina e também áreas mais elevadas, tá bom? Ocupação e organização do espaço. Pessoal, é a região de ocupação mais antiga do país. Quando os portugueses vieram, eles não vieram para a região sudeste, para a região hoje norte, centro-oeste ou sul do país. Eles vieram para a região nordeste. Então foi a área de primeira ocupação quando a gente se fala da colonização. Lembrando que os índios chegaram muito antes dos colonizadores, tá bom? A atividade canavieira era a principal atividade aí dessa região, muito importante. Primeiros núcleos urbanos surgem no Nordeste, primeiras vilas, cidades, a preocupação em defender o território. E tínhamos também vários portos também, exportavam para o Brasil e recebiam utensílios vindo da Europa. Os primeiros portos também foram feitos aí no Nordeste. A cana-de-açúcar, pessoal, trouxe à região poder político e econômico, era a principal fonte de renda naquela época, a principal atividade econômica dos portugueses aqui no país foi a cana-de-açúcar, e deu uma força muito grande para a região Nordeste. Aí formou-se os primeiros grandes latifúndios, ou seja, as grandes fazendas, com o intuito de monocultura, plantação única, tá certo? É uma cultura única voltada para exportar, para vender para fora. Também tivemos trabalhos indígenas e escravos nessa região. Aqui nessa região foi onde houve a primeira capital do país. Então, a primeira capital, para quem não sabe, foi Salvador. E está justamente na região Nordeste, é a capital da Bahia. E ocupação do litoral. Teve uma grande ocupação dos portugueses no litoral nordestino. Ocupação do interior. Então eles saem aí do litoral, os portugueses, e começam a explorar mais nosso território, indo para o interior. Aí com o quê? Com criação de gado, muito importante, atividade pecuarista, transporte, para levar o transporte da cana, da carne, do couro, em direção ao interior.
né, criados em áreas mais distantes do litoral, onde o dolo não era bom para a cana-de-açúcar. Então, eles precisavam criar esses animais um pouco mais distantes, né, do litoral. Mas aí houve a decadência, né, pessoal? A queda econômica do Nordeste. O Nordeste caiu muito economicamente se falando, né, principalmente aqui no século XVIII, 17, desculpa. Século XVII, a cana-de-açúcar entrou em crise. Por quê, pessoal? Justamente nessa época, os holandeses vieram para o país, passaram um bom tempo aqui em Pernambuco, conheceram como é que produzia essa cana-de-açúcar. Quando foram expulsos, né, aqui do nosso país, começaram a produzir cana-de-açúcar também lá nas Antilhas holandesas, que tem o mesmo característico do nosso clima e o solo bastante parecido. E aí começou a competição por preços mais baixos, né? Então aí acabou-se havendo uma crise e o preço caindo drasticamente. Também começou a investir em algodão, crise com produtos dos Estados Unidos. E aí também aí surgiu o que nessa época? O auge da mineração e pedras preciosas. Então aí a maior importância agora nessa época não era mais a cana-de-açúcar que estava em decadência, mas sim a questão da busca por pedras preciosas. E essas pedras preciosas não foram encontradas inicialmente no Nordeste, mas na região Sudeste, Minas Gerais, tá bom? Aqui fala um pouquinho das sub-regiões, vou explanar bem rápido, que a gente já viu sobre isso, né? A grande região Nordeste é regionalizada em quatro regiões, são elas Zona da Mata, tá aqui, Agreste, Sertão e Meio Norte. Aí dentro dessa Zona da Mata a gente vai ver um pouquinho agora da Zona da Mata Açucareira. Teve origem no período colonial, como eu já falei, área de cultivo do cana-de-açúcar, ocupa a faixa que vai do Rio Grande do Norte até norte da Bahia. Hoje, né, existe ainda usinas? Existe. Usinas de cana-de-açúcar e de álcool. Só que é bem menos, né? Bem menos mesmo. Várias usinas fecharam as suas portas. Tem grandes latifúndios monocultores de culturas únicas, atividades pecuárias, ainda hoje nessa área aí, e produção de frutas, né? Principalmente, né, áreas mais que chove mais. Aí temos a zona da mata cacaueira, fica na Bahia, essa zona da mata. Importante produtor de cacau, produz muito cacau, tá certo? Diversificação econômica, pecuária, polpa de frutas, tá bom? Maior exportadora de cacau do país. Essa área aí que fica na Bahia, zona da mata cacaueira. Tem faixas da Mata Atlântica preservadas e é também um ponto de bastante turismo. Algodão, muito importante também, né? Grande importância para o desenvolvimento dos municípios da região. Algodão colorido e também essa produção de algodão é bastante aí para exportação para outros países. Tá aí a imagem do algodão. Para quem não conhecia, ele também é produzido, tá certo? Plantado, o algodão. Eu morei no sítio, numa época meu padrasto produzia o algodão. Não em grandes quantidades, né? Não era um grande latifundiário, grande fazenda, pequena fazenda, mas ele produzia pequenas quantidades aí de algodão. Muito bacana. Nordeste, espaço geográfico atual. Então hoje, como é que se configura o espaço geográfico nordestino? A economia cresceu muito nos últimos anos, tem crescido bastante no Nordeste. Isso aí ocorreu graças à integração com as demais regiões. Houve uma integração aí, principalmente industrial. Várias indústrias que se concentravam apenas no sudeste do país começaram a se desconcentrar pelo país todo, principalmente para o Nordeste. Aí representa hoje o Nordeste, né, 13% do PIB nacional. Não é a maior parte, mas é uma parte aí considerável do PIB brasileiro. O que é PIB? É o Produto Interno Bruto, é o acúmulo de riqueza que o país adquire em um ano. Atividades econômicas, pessoal. Hoje, né, nós temos aí voltadas para a área agrícola e de irrigação, principalmente petrolina, né? Tem uma área agrícola de irrigação de frutas muito importante. Indústrias e serviços, setores que mais contribuem para o PIB da região. Indústria. Em 1990, houve uma desconcentração industrial. Foi o que eu falei, né? As indústrias começaram a vir para o Nordeste. Aí, graças também à isenção de impostos. Os políticos davam isenção de impostos para que essas empresas pudessem se instalar em nossa região. Também tem mão de obra mais barata na nossa região, em comparado com a região Sudeste. E proximidade com os portos, né? Isso é muito bom, que facilita a logística
para exportação, a proximidade com os portos. Indústrias, né? Eles procuram o quê? Mão de obra barata, há uma questão desqualificada das pessoas, porque não tem formação, né, gradual, científica, e isso contribui para que a mão de obra seja mais barata. É bom para a empresa, né? Porque contrata mais barato, mas é ruim porque nós temos profissionais aí que às vezes uma empresa precisa de uma profissão mais qualificada e vai buscar fora porque não temos. Formação e qualificação de trabalhadores, crescimento econômico da região, tá bom? Indústria nordestina, algumas imagens aí, né, das indústrias. Serviços, né? Se concentram mais nas regiões metropolitanas. Turismo também nessas áreas. E nessas áreas nós temos os luxuosos hotéis, justamente nas áreas aí, né, metropolitanas da região Nordeste. O turismo aí, aeroportos, melhoria no transporte, degradação ambiental, isso é complicado, precisa de um olhar atento com essa questão aqui, e desmatamento também. Indicadores sociais, como é que estão os indicadores do Nordeste? A mortalidade, a esperança de vida, o analfabetismo melhorou, bom demais, né? Melhorou esses índices. Grandes desigualdades e piores indicadores sociais do país. Então, nós temos o que? Grandes desigualdades no Nordeste e os piores indicadores sociais do país, junto com a região Norte. Há uma concentração muito grande de renda, de terras, por parte das pessoas mais ricas, né, nessa região, tá bom? E aí finalizamos um pouquinho aí mais da região Nordeste. Façam a atividade, entregue dentro do prazo, até amanhã, quinta-feira. Tá aí o PDF, mandei junto com a aula. Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom, pessoal? Então é isso aí, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.